Vamos lá, hoje nós vamos gravar com o Fernando Barbosa, psicoterapeuta, um convidado muito especial aqui na Isso é Conteúdo. Gravando. Seja muito bem-vindo a mais um... Peraí, tá gravando? Tá gravando? Tá gravando aí? Tá gravando. Eu vou fazer uma abertura diferente hoje, tá? Vou fazer uma abertura, vou quebrar o protocolo aqui um pouquinho, porque o nosso convidado... Eu sempre quis fazer isso. O nosso convidado pede hoje isso aqui. Muito bem-vindo a mais um podcast aqui da Isso é Conteúdo. Eu me chamo Cássio Freitas, estou aqui hoje relembrando os tempos de rádio. Por quê? Porque eu sempre quis fazer um programa de rádio com esse cara, porque um dia eu vi ele fazendo do jeito que eu estou fazendo aqui hoje. E eu recebo com muita alegria aqui no Você Vende o Quê? Fernando Barbosa, na mesma vibe, por favor, me responda. Muito obrigado você que está nos acompanhando de qualquer lugar do mundo, Cássio Freitas. É uma alegria, nós estamos juntos, até que enfim realizando esse nosso sonho, né? Até que enfim, cara, nós já brincamos várias vezes que nós íamos fazer um programa de rádio um dia, não fizemos esse programa de rádio, mas hoje estamos aqui num podcast que é um formato que surgiu do rádio, né, Fernando? É claro, exatamente esse bate-papo, né? Brincadeiras à parte, gente, eu quero dar as boas-vindas aqui ao nosso convidado de hoje, Fernando Barbosa, que mais do que um convidado, é um amigo, uma pessoa que eu considero muito, uma pessoa que tem uma importância muito grande na minha vida, como pessoa, como ser humano, né? E é uma alegria poder te receber aqui hoje, cara, porque quantas vezes eu tive a felicidade de parar e olha que foi extra-consultório, né? Você acha que você nem atendia na época ainda? Há muitos anos a gente é amigo, né? E eu tive a oportunidade de conhecer na igreja, um dia na minha cidade. Esse cara estava lá pregando para vários jovens e eu fui impactado, né, com aquela mensagem dele. E a partir daí a gente se tornou amigo, nos encontramos outras vezes em eventos, em muitas outras coisas aqui em Governador Valadares. E sempre foi um privilégio, uma alegria mesmo, uma honra para mim ter a sua amizade, ter você perto. Aliás, tinha tempo que a gente não se encontrava. Muito. Nós vamos falar sobre isso também. Eu tinha cabelo na época e era preto ainda. Bom, não por isso. Semana passada nós gravamos um podcast aqui sobre transplante capilar. Vale voltar e assistir, então. Dr. Felipe Salmen. Já tentei fazer até um orçamento, mas como a cabeça é um pouco avantajada, fica 2 vezes maior. Bom, já deu para você ver aqui que esse podcast hoje vai ser descontraído, mas vai ser também de muito assunto sério, de muita coisa bacana, para gerar transformação na sua vida, nas nossas vidas também, por que não? Porque eu sempre digo, essa conversa aqui ela é para nos impactar também. Claro. E eu vou começar com a nossa pergunta clássica de sempre. Eu quero saber do Fernando Barbosa, psicoterapeuta. Você vende o quê, Fernando? Hoje a gente vende saúde mental. Parece meio antagônico falar isso, mas porque a gente tem um conceito de que saúde, todo mundo tem direito, acesso, né? E quando a gente traz esse conceito, Cássio, de que hoje a gente tem uma clínica humanizada, né? Que tem uma regra, todo mundo que bater na porta vai se tratar, fazer tratamento de saúde mental, seja adulto, adolescente ou criança. Hoje a gente oferta saúde mental, promove saúde mental, né? Então, como psicólogo clínico hoje, a gente trabalha com isso. Diversas vezes, eu falei das conversas que a gente já teve, partilhas que nós já tivemos, eu sentei na sua frente para te fazer pergunta, inclusive. Uhum. E você também me devolveu algumas perguntas. E eu falei que hoje eu queria que esse bate-papo aqui ele fosse mais ou menos parecido com o que a gente tem na vida real, no dia a dia mesmo, né? Não queria seguir um roteiro, um script engessado. É claro que às vezes a gente precisa do script, é claro que a gente pensou aqui no que a gente ia falar, mas eu queria dar continuidade a essa conversa depois dessa pergunta feita, numa conversa franca mesmo. Queria perguntar para o Fernando, primeiro, o que te levou a ser um psicoterapeuta, a abraçar essa vocação, essa missão, né, de ser um psicoterapeuta? Uhum. Primeiro foi uma insatisfação na minha alma, né? Como já um ex-religioso vindo do veio católico, eu entendia que em algum momento ainda faltava algo para que eu amasse mais, para que eu alargasse o meu coração em misericórdia. Porque quando a gente fala, Cássio, dos limites da religiosidade, é claro que existe um benefício para isso, que são os limites até onde vai e tal.
né? São as regras, são os dogmas, são todas as regras que as religiões têm, cada uma tem para organizar. Nós precisamos entender que religião é um mecanismo de contenção social, essencial, ok? Só que tinha certos momentos que a gente, eu particularmente, me senti um pouco limitado, travado no amar mais, na misericórdia, né? Mas aquilo ficava na minha alma e era uma inquietude da minha alma. Foi quando, por ocasião de uma homenagem ao programa terapêutico da Pastoral da Sobriedade, aqui em Governador Valadares, na Câmara Municipal, a gente estava lá representando a pastoral com a doutora Ana Godoy, e tinha uma mulher muito elegante, de cabelo vermelho, que estava sentada ao meu lado. E ela puxa papo comigo, eu não sabia quem era ela, e ela puxa papo, perguntando meu nome e tudo mais. E me apresentei, eu falei para ela, eu sou o Fernando. Aí ela disse assim, já ouvi falar de você. Eu achei aquilo meio na boa, na época meio intromisso, o negócio estava meio e tal. E eu não sabia quem era ela, peguei uma revista e fiquei folheando, ou seja, não quero continuar falando numa coxia de Câmara Municipal. E aí chegou alguém, o mestre de cerimônia, e falou para ela, para essa mulher de cabelo vermelho, magnífica reitora Ana Angélica, vamos lá? E aí a Ana Angélica, minha amiguíssima, que eu admiro muito, ela levantou, voltou, olhou para mim e falou assim, por que você não faz psicologia? E eu achei aquilo de uma intromissão tão grande, eu fiquei muito irritado. E aí aquilo me incomodou. E ela voltou e falou assim, presta vestibular lá na Univale? Eu falei, aquilo acendeu algo dentro de mim. E aí, claro, por ela, por ajuda dela, não nego isso nunca, a gente foi, porque não tinha condições de fazer pelo preço, a gente como voluntário da Pastoral de Sobriedade, programa terapêutico no Brasil todo, a gente fez vestibular e fomos estudar psicologia pela Univale. Aqui fez a diferença. E eu fiz vestibular e tudo mais. Eu lembro no primeiro dia de aula, ela foi lá nos receber, né, a magnífica reitora, uma elegância em pessoa. E ela olhou para mim e falou assim... Ela era mesmo, tive a oportunidade como repórter de cobrir algumas vezes eventos da Univale na época dela. Né? Exato. E ela, no primeiro dia de aula, ela chegou em mim assim, eu era o mais velho da turma ali, meio deslocado, vindo da roça, com esse jeitão da gente. E ela falou assim, vai firme, você vai ser destaque. Mas destaque, eu entendi que era para a vida. Era ser melhor do que as pessoas, não é isso. Né? E ali eu fui estudando a psicologia. Ao contrário do que me passavam, que a psicologia ela desespiritualizava, ok? A pessoa. Né? Eu já vindo de um rol religioso, com uma base boa da religiosidade, de experiência, e não somente de estudo e tal, eu fui percebendo que a psicologia com a espiritualidade, elas se completavam e é uma potência gigantesca. E aí a gente formamos e tudo mais, e aí eu fui percebendo que pode ser impactante essa frase, mas para mim ela faz muito sentido. Aonde as religiões elas condenavam, a psicologia ali, eu era chamado a amar e praticar ali o cristianismo. Certo. Que era alargar o meu coração em misericórdia. Então, para isso, quando as pessoas me perguntam, mas você é psicólogo para quê? Para que eu ame mais o ser humano, não importa como ele seja, o que ele deseja, não importa os traumas, não importa os medos, as fobias, os pânicos, os transtornos. Eu, como profissional da psicologia, para aplicar uma ciência psicológica, eu preciso ser uma alma humana disposta a amar mais. Inclusive, às vezes, a pessoa mais do que ela mesma. Né? Então, hoje, estou me estendendo aqui na resposta, mas, cara, hoje, se você me perguntar, tu é psicólogo para quê? Cara, eu sou psicólogo para que eu ame mais. E, claro, amar não num sentimentalismo. Sim. Porque o amor precisa ser manifestado. Não adianta ficar falando, você sabe que... Não, eu preciso manifestar amor no carinho, nos gestos e tal. E aí que entra a ciência. E eu fui estudar hoje, eu sou especialista em logoterapia, Viktor Frankl, né, e depois a gente comenta um pouco melhor sobre isso, e que ele engrossou, né, endossou aí os meus estudos da área da espiritualidade, que ele vai dizer que... Fantástico, né? Fantástico, né? Vale a pena você que está aí ler um livro chamado Um Psicólogo no Campo de Concentração.
O que eu acho muito interessante é que, assim, eu não, claro, não sou um conhecedor da área da logoterapia, mas eu sou um curioso, né? Claro. Eu falo como a gente, como jornalista, principalmente, a gente é um pouco generalista, né? A gente quer saber um pouquinho de cada coisa, né? Às vezes a gente falta até, inclusive, aprofundar um pouco mais sobre algumas coisas. Mas provoca, né? Mas o que me chamou a atenção da logoterapia, dessa abordagem, né, proposta pelo Viktor Frankl, é exatamente essa questão de... Poxa, eu via, por exemplo, e aí não desmerecendo o trabalho do Freud, que também tem a sua importância, claro. A psicanálise, né, e de outros autores também, mas quando você vê que a partir da dor você também consegue amar, né, cara, isso é fantástico, porque foi um cara que viveu no campo de concentração. Simples. Pô. E um cara que conseguiu superar aquilo. Exato. E replicar e deixar um legado, né? Sim. E aí eu gosto quando tem um livro até Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido. Quando você provoca isso, você provoca o meu ser como psicólogo. De que encontrar o amor no meio da dor. Se eu não encontrar o amor no meio da dor, eu não mudo. Eu não consigo encontrar mudança. Porque hoje, Fernando, tem um discurso muito daquele do fugir da dor, né? Você precisa fugir anestesiar, da dor, né? Você precisa buscar o prazer a todo instante. Que a dopamina o tempo todo. Não que o prazer não seja importante. Claro que sim. O prazer ele faz parte da nossa vida, né? A gente precisa viver momentos. A gente estava falando aqui agora há pouco também, né? A gente precisa parar às vezes para fazer uma viagem, um passeio, desacelerar. Mas às vezes você vai passar por momentos de dificuldades também e você precisa enfrentá-los. Claro, e essas dificuldades, às vezes o enfrentamento, a gente entender que existe um para quê daquilo acontecer. Exato. Ressignificar essa. Exato. Essa então, se eu encontro o sentido daquilo estar acontecendo, mesmo que no meio da dor, eu consigo encontrar um aprendizado, um crescimento para aquilo. Não somente dor por dor. Né? Daí você vê, hoje, quando você provoca a gente falar disso, eu acho interessante. A gente quer fugir de desconfortos, de dores, de incômodos. A gente quer um mundo muito acomodado, muito rápido, muito prático. Né? E aí começam outros transtornos, né, que são, a certo modo, questionadores para a nossa existência humana. Nós temos um estouro no índice de crise de ansiedade, nós temos um estouro no índice de burnout, que foi o campeão de afastamento do INSS no último ano. Né? Nós temos um estouro aí de autolesões entre adolescentes e nós temos também um crescimento gigante de depressão infantil. E aí se assusta. Eu não vou entrar nem no lado do idoso, né? O idoso que se isola para buscar a morte como solução para a vida, né? Então, se a gente entende que nós estamos esse ser humano que está fugindo, está muito acomodado, quer buscar conforto o tempo todo, quer buscar a tal da zona de conforto. Não acho que a zona de conforto ela é ruim, não. Para quem não nasceu herdeiro, irmão, como nós, a zona de conforto é, meu filho, me dá um copo d'água aí, irmão. Gelada, me dá um café aqui. Então, só que permanecer por muito tempo só em conforto é fugir daquele desconforto, da dor. Né? Então, e não somente isso, né, Cássio? Outras dores, é claro que são inevitáveis. O ser humano ele é pautado em 3 coisas, né? Dor, sofrimento, angústia e até, vamos por mais, a morte. Ninguém vai fugir disso. Dor, angústia, sofrimento e morte. Né? Tem uma frase até que eu gosto muito, de aceitar o sofrimento inevitável da vida, mas eu falo aceitar não no sentido de você ficar inerte, né? Mas, de fato, você ressignificar aquilo que você falou. Né? Sim. E você já deve ter atendido muita gente no seu consultório. Né? Sim. São 12 anos. Né? Você tem ideia assim, de quantas pessoas que você já atendeu? Sim, registrado, porque a partir do quarto ano de formado, eu sou muito fã de tecnologia. Eu sou fã de tecnologia. Preciso registrar isso. Primeiro, Está usando muito a IA agora? Eu não uso tanto a IA, mas eu gosto para consultório. Para estudar, para conversar com ela. Demais da conta. Você acha que eu não fiz minhas fotinhas lá para ver se eu fico que jeito, com dente e com cabelo? Lógico que a gente faz, né? Mas eu digo o seguinte, eu lembro que o primeiro estabilizador de imagem que eu vi veio da sua mão. É gimbal que chama aquilo? Isso, gimbal. Gimbal. Isso.
Lembra na ilha? Na ilha que a gente corria com aquilo e a imagem ficava parada. Eu achei aquilo genial. Então, isso foi 2017, 2018, alguma coisa assim. Olha isso. Então, eu sempre fui um fã disso. E aí, depois que em 2019, aí eu cheguei no digital inteiro. Né? Então, quando você fala quantos pacientes, hoje a gente tem registrado de 8, 9 anos atrás, mais de 1.500 atendimentos. Então, por quê? Porque hoje a minha clínica ela atende de segunda a sábado, de 9 da manhã às 9 da noite. Claro. Isso é workaholics. Lógico que não. Tem minhas 3 horas de almoço, eu tenho minha 1 hora de café, meu patrão é gente boa, me paga um salário bom. Né? Então eu entendi isso, que os atendimentos hoje no consultório, né? Quando você faz um atendimento sério, pautado na ciência, pautado nas regras éticas e morais, você vai ter ali um grande ganho. E quando você usa a psicoterapia online também. Vou te fazer uma pergunta, então, baseado nisso que você falou, na quantidade de gente que você já atendeu, mais de 1.500 pessoas, né? Teve algum caso dessas mais de 1.500 pessoas que te impressionou? Aliás, algum caso não, porque a gente está numa cidade pequena, eu sei que tem a questão ética, e às vezes você vai citar aqui, pode ser que, né? Mas alguns casos que te impressionaram e que em algum momento, assim, porque eu imagino assim, por mais que o psicólogo, o psicoterapeuta tem uma personalidade muito forte, você tem. Algum momento, assim, você sentiu talvez até que você não estava preparado para ouvir aquilo ali? Sem dúvida alguma. É uma delícia responder perguntas assim, porque você me solta, né? A gente conversar com um amigo diante de câmera é bom por isso. Eu estava quase me formando na faculdade como religioso, como católico e tal. Aconteceu um fato na minha vida que deu uma mudada no eixo central do meu ser humano. Eu sou filho de pais separados, eu tinha 2 anos de idade, minha mãe seguiu a vida dela, eu fui criado junto com meu pai, os avós, e eu tinha mais um irmão, mais velho, 3 anos. E aí meu conceito religioso de vida, de tal e tudo mais. E eu estava pregando um retiro aqui em Valadares, para um grupo específico, numa chácara aqui em Valadares, quando eu recebi a notícia que o meu irmão, policial militar, cabo da PM, em Poços de Caldas e Caldas, ali no sul de Minas, que o meu irmão tinha se suicidado. Ele não aguentou a dor da existência e entendeu que a morte era a única saída para aquela dor. Isso me desnorteou como eixo. Eu estava estudando ainda psicologia, mas como religioso, como católico praticante, aquilo me desnorteou. Porque todo mundo sabe, ou tinha-se muito radical o conceito, a visão de suicídio para a visão da religião. E aquilo me abalou muito. Mas a psicologia também me ajudou, o acompanhamento psicológico e tal. E aí, o que me marcou muito nesta época, você vai entender na onde eu vou chegar na resposta, e aí eu fui para o sul de Minas, fizemos lá os trâmites com meu irmão, enterrou, e eu voltei. Eu ainda estava na formação da psicologia, correto? Quando eu volto, eu me senti tão acolhido dentro da psicologia, muito acolhido, por alunos, meus colegas de sala, pelos professores. E aquilo eu falei, cara, que coisa bacana. Fui mais acolhido pela psicologia nesta pauta do que até mesmo pelos religiosos nesta pauta. Mas claro que isso me impactou muito. E eu fui estudar suicídio. Isso me provocou. E aí fui estudar cursos, tanto que hoje a gente tem especialização nisso. E aí eu fui entender um pouco, primeiro, deste quesito que é o suicídio, que me impactou como ser humano, como profissional, como religioso, que me considero. Então, quando você me pergunta, você já teve algum caso? Primeiro, todo caso de pensamento suicida, tentativa de suicídio, para mim, me impacta muito. Então, são vários casos nesses anos todos, mas quando a gente consegue entender que o suicida em si, ele só quer aliviar a dor que está maior do que a consciência de encontrar um sentido para a vida. Então, esses casos, eles me impactam e eu me coloco mesmo à disposição dos meus pacientes
que estão vivendo momentos assim, né, que é uma falta de sentido para a vida. Então, esses casos sempre me impactam. E, graças a Deus, a gente tem obtido bastante sucesso nisso. Mas por que obtém sucesso? Porque, de fato, a gente está voltando naquilo que nós estávamos falando, ajudando o paciente a encontrar um sentido para a dor que ele está vivendo, né? E ajudando ele a transcender, que é a capacidade, em certo momento, é um termo técnico, transcendência, que é a capacidade de anular-se em algum momento e dedicar-se a uma causa ou a alguém. Quando eu me dedico a uma causa ou a alguém, eu posso encontrar um sentido diferente para a minha vida e aí eu consigo continuar, né? Então, quando você fala, eu gosto de trabalhar esses pontos, porque mexe um pouco naquilo que é a minha história de vida, né? De estudar suicídio, especialista em dependência química e tal. Eu acho que quando Deus permite algo acontecer na nossa vida, como profissionais, Ele está nos provocando como ciência. Sim. Né? Vai estudar isso, vai ver, vai aprofundar isso, né? Por quê? Porque se eu estou preparado, Ele vai me enviar pessoas. Não adianta ficar pedindo isso se eu não estou preparado, poxa. Né? Vou pedir para Deus me dar um avião se eu não sei pilotar aquilo. Né? Isso é um absurdo. Então, como profissional, eu estou dizendo. Né? Então, quando você me diz assim, Fernando, já teve algum... Claro que eu tive outros casos que me impactaram muito, né? De luto, principalmente, mas por questões éticas eu me resguardo aqui por causa, de fato, que você disse. Nós estamos numa cidade muito pequena, mas com muito carinho eu aprendi muito. Então, hoje, quando eu faço minha oração antes de iniciar os trabalhos, eu peço assim para Deus, né? Prepara-me para acolher, amar e, se puder, direcionar os filhos que o Senhor está me enviando, né? E todos eles têm algo para mim. Não somente eu dou. É uma troca. Sim. Né? Você trata, mas também está aprendendo, né? Ainda nessa linha dos atendimentos, né? Hoje, o que você mais percebe, assim? O que mais inquieta o ser humano? O que mais leva o ser humano ao seu consultório? Relacionamentos, né? As pessoas, é engraçado, nós estamos numa era de relações sociais, de mídias sociais, né? Parece que a gente se relaciona muito, mas ao mesmo sempre tempo... sozinhos. E aí a gente perdeu, assim, acho que diminuiu, né? Vamos dizer assim, a paciência do relacionamento. A gente perdeu aquele esforço para com o outro e para consigo. A gente perdeu a questão empática. Isso é em todas as esferas? Todas as relacionamento entre marido e mulher. Exato. Trabalho. Tanto que você vai ver, repara a sua volta, você que está nos acompanhando, como aumentou o número de pessoas morando sozinhas. Isso é gigantesco, né? Claro, eu não falo isso como ruim. Eu acho que a pessoa precisa de uma independência, né? Até defendo um pouco aquela cultura americana que fez 21 anos. Bom, meu filho, você vai morar onde? Né? Eu acho que não fica uma questão paternalista, maternalista demais. Mas quando você me provoca assim, quais são os casos? Primeiro, relacionamento. Né? Porque a gente quer o fast food, para não falar palavrão, muito rápido. Né? A gente quer dar like, dizer para a pessoa que eu te amo, rápido, mas também é dislike muito rápido. Né? Aquela história de 30 segundos hoje, meu amigo, já é quase que um podcast no relacionamento. Né? E depois você vê outros rankings: crise de ansiedade, pânico, depressão, burnout, como a gente estava dizendo, né? Que é esse estresse na relação com o trabalho e tudo mais. Então, esses são os rankings que a gente tem. Depois vem autoconhecimento. Olha para você ver onde que a coisa poderia dar uma guinada. Né? Mas eu creio que a gente ainda está caminhando bastante para isso. Que bom seria, né, se as pessoas procurassem um consultório para autoconhecimento. Exato. eu acho até isso curioso, né? Porque assim, eu fiz terapia por 2 anos e quando eu fiz, assim, eu fiz por uma situação que eu estava vivendo, de fato, um momento da minha vida que eu estava vivendo, mas durante o processo eu percebi que todo mundo precisa fazer isso aqui. Eu falei, cara, todo mundo precisa fazer isso aqui.
Por quê? Porque você se conhece mais e você não precisa estar mal para fazer. Exato. Porque você evita um monte de coisa. Você começa a olhar mais para si e ver, Claro. poxa, peraí, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou me relacionando com as outras pessoas ao Sim. meu redor? Né? Que tipo de gente que eu estou sendo? Né? Perfeito. Enfim, E de aí, fato, eu sou um incentivador, assim, que as pessoas Eu façam gosto quando você terapia. fala isso, meu amigo, porque às vezes as pessoas falam assim, mas o que é a terapia, então? O que é a psicoterapia? Cara, uma resposta simples, rápida para as pessoas entenderem. É como se você olhasse no espelho ou na câmera frontal do seu telefone e você se amasse em quem você dá conta de ser, mas não fosse conformado e vivesse só encontrando desculpas para os erros e para as dificuldades que você tem. Então, por isso que lá na minha clínica, e eu aprendi isso com o Frank, porque o Frank teve um paciente que falava assim, e o Frank e o Freud, o Frank correspondia com o Freud, Foi aluno, né, cartas dele. por cartas, encontraram uma vez só, e mesmo assim foi muito rápido no beco lá em Viena. Né? Um paciente chegou lá no Frank falando assim, lá no Dr. Freud, eu vou para falar coisas muito difíceis da minha vida, e é muito difícil falar umas coisas. E aqui com o senhor? Ele falou, olha, aqui além de falar, você vai ter que ouvir coisas difíceis. E aí é isso, fazer a terapia muitas vezes, quando você traz isso, eu gosto muito, porque muitas vezes eu preciso da fala, do olhar do psicoterapeuta, que estuda, que capacita para aquilo, para que ele me ajude a olhar nessa câmera frontal e falar assim, cara, eu posso, eu consigo, mas eu também preciso encontrar um sentido para isso aqui. Porque senão a gente entra nesse ativismo de não ter tempo para nada, ninguém tem tempo para nada. Repara, tá todo mundo correndo, cara. Sim. E eu acho que isso tem um pouco a ver com tudo isso que a gente está conversando, né? Sobre redes sociais, sobre burnout. E aí eu queria entrar nesse ponto. O tempo todo a gente está virando um para o outro, para os amigos, para as pessoas que a gente não encontra há muito tempo, né? Eu falo porque a gente estava falando isso aqui, tinha tempo que a gente não se encontrava, né? E aí eu puxo para mim, principalmente, né? Eu sempre estou dizendo para o outro assim, tô na correria, e aí? Tá na correria, todo mundo tá na correria, né? E aí, essa correria, você acha que está deixando as pessoas mais doentes? É um quesito na minha opinião, sem dúvida. Porque se a gente pegar esse tema e perguntar assim, você está correndo de quê? As pessoas vão ter dificuldade de responder, como nós temos. Você está correndo para onde? Piorou. Por quê? Porque muitas vezes a gente está na correria. Que faz parte da vida também, óbvio, né? Do dia a dia, do trabalho. Exatamente. Tudo, mas... Só que a gente não tendo um projeto pessoal de vida, Cássio, a gente não tendo um sentido para fazer a correria, a gente vira o hamster correndo naquela rodinha sem saber de onde veio, nem aonde está e muito menos para onde quer ir. Né? Então, acho que a gente entende que essa correria ela é danosa, porque muitas vezes na correria, quem está correndo, né, não se troca pneu de carro, ele movimenta, né, irmão? Sim. Né? Então, muitas vezes o organismo ele adoece para nos parar. E seja adoecimento físico, mental ou adoecimento espiritual. Então, olha como a gente encontra um sentido para a coisa. Porque sintoma é uma forma do corpo gritar para a gente cuidar dele. Então, muitas vezes, quando a gente, nessa correria, a gente vai desenvolvendo crise de ansiedade. Porque o que é isso, crise de ansiedade? A crise de ansiedade, de repente você está fazendo tudo e de repente você trava. Você trava a tal ponto que entra o pânico que você não consegue destravar porque você quer continuar naquela correria. Por que entra burnout ou burnout? Né? Porque o cara está trabalhando, e burnout não é só para o empregado, é para o empregador também, é para o investidor, é para quem está... A mãe em casa, a mãe, exato. Crianças. Você está naquele trabalho tão desenfreado que você não vê que você está com uma carga horária extrapolada, você não percebe que você ignorou uma dor de cabeça, você ignorou uma dorzinha no seu estômago. E está ali, e até mesmo pessoas que trabalham em empresas no setor privado, por exemplo, ou, vamos lá, trabalham em banco com metas altíssimas que nunca se alcançam.
que é aquele queijinho na ponta de uma madeira e o rato vai correndo atrás e o cara vai puxando o queijo. O cara vai naquela correria e nunca bate, né? É o tal do ter a meta, dobra a meta, não sei da meta e vai para a meta, enfim. Então também é nessa correria, por isso que nós temos uma sociedade adoecendo neste sentido. Claro, tem muita coisa legal acontecendo também com a tecnologia, com essas correrias. O ser humano é criativo, ele é adaptativo. Então, todos os especialistas dizem, nós estamos numa fase de adaptabilidade ainda, nós estamos na fase de transição. Sair do analógico para o digital, do digital para as IAs, e ainda estamos nisso. Né? Então, quando você traz a correria para a gente, olha para você ver como eu gosto de entender que essa correria ela tem que ter sentido. Ela tem que ter para quê? Sair de onde? Estou indo para onde? Projeto pessoal de vida, irmão. Então, só que nós também temos uma desorganização de schedule. Nós temos desorganização de agenda. Só que nós temos também uma desorganização de agenda. Nós não organizamos a agenda. Né? Eu acho que é essencial a gente organizar uma agenda legal, com tempo para pausa, um tempo para... Não, aqui é tempo para mim. Se você pudesse dar uma dica de organização de agenda, o que você falaria? Assim? O que é mais prático? Assim? Primeiro, senta meia hora do teu domingo e organiza a sua semana. Primeira prática. E outra, dentro da tua agenda tem que estar você. Às vezes eu coloco todo mundo dentro da agenda, mas eu não coloquei minhas 2 horas de almoço, minha 1 hora de almoço, e aí eu não sei o que eu vou fazer, e aí na hora de almoço eu pego o telefone e acho que isso é descansar. Rolar a tela de telefone não é descanso. Pelo contrário, quantas informações eu tenho numa tela de telefone? É luz, é caractere, é som, ok? Isso não descansa. E aí o cérebro que não descansa não adianta. Então, organizar a agenda. Coloca você mesmo nessa agenda para você não fazer nada. Cara, eu vi uma coisa essa semana e gostaria de falar isso. Eu acho isso muito engraçado, né? Porque eu vi assim, cara, você que está se importando da opinião das pessoas na internet, lembre-se, a maioria delas emitiu a opinião sobre você sentado num vaso sanitário. A gente não caga hoje, mas a gente não dá sossego nem para, né? Isso, cara. Abrir o WhatsApp na hora de acordar. Meu Deus do céu. Você deixa as pessoas entrarem na sua agenda. É a mesma coisa, nós estamos aqui com 2 focos de luz e precisa ter isso, obviamente, mas é a mesma coisa. Nem a pupila consegue se adaptar ao clarão da tela do telefone imediatamente. Ela tem milésimos de segundo para se adaptar. Você já queima a largada. Aí dá na hora do almoço, você olha para as pessoas, elas estão exaustas. Ué, mas qual que é o sentido disso? Sim. Né? E aí entra aquele negócio de novo. Qual que é o sentido da gente estar aqui, Cássio? Se não for para viver a nossa vida. E a gente passa 4, 5 horas, que é a média do brasileiro, no Instagram, vivendo a vida dos outros. A gente vive a vida dos outros. A gente vive a vida dos outros. Quer caos? Sim. Derruba o celular, derruba a antena, o sinal, vai virar um caos. Nós tivemos um princípio de caos na pandemia, que todo mundo vivia no mundo e todo mundo foi para dentro de casa. Eu acho que o próximo bug vem da internet, derruba a internet mundial. Que caos que vai ser? A gente vai falar, e agora? A gente faz o quê? Imagina se tivesse pandemia e não tivesse também celular. Exato. Aí nós íamos fazer o quê? Né? Aquela história. As pessoas iam ter que reaprender a conviver, né? A conversar. Enfim, ler um livro. A escrever, desenhar, pintar, enfim. Não é que eu sou contra a tecnologia, meu irmão. Sim. Eu acho que a gente precisa organizar. E principalmente você nos seus relacionamentos, tanto familiares, pai, filho, mãe, filhos, brinquem com seus filhos. Vai brincar de boneca com eles, vai brincar de carrinho com eles, deixa as suas meninas. Eu gosto daquelas cenas que eu vejo da menina que vai maquiar o pai. Eu acho aquilo genial. Deixa fazer e para de filmar. E presença total, né? Isso que você falou, Exato, né? Porque às vezes a gente está ali, cara. mas a gente está no celular ou está com o celular. Quantas vezes na você mão, estava tem no que filmar pra aeroporto? mandar pro outro, né? Você estava no aeroporto, você vê a mãe aqui e uma criança de 2, 3 anos solta, feito uma pipa solta voando. E o pior é que a gente está registrando muita coisa aqui, esquecendo de registrar aqui. Aí, né? Aqui. qual que é o outro índice? Déficit de E memória. outra, a gente registra aqui e isso aqui depois some, né? Pra quê? Porque a gente não revela, Exato. a gente não Exato. passa por uma fita. Porque antes a gente tinha uma fita. A gente Exato. tinha
VHS, cassete. Lá em casa, na casa dos meus pais, ainda tem as fitas da época que a gente era criança e tudo, né? Entende, negão? Acho que precisa reinventar isso. Acho que organizar a sua agenda da semana, como a gente dizia, colocando-se nela. Outra questão, coloque vida, a sua vida. Porque se isso tudo que nós estamos vivendo não tiver um sentido, não tiver um para quê, a morte vai tornar-se o único sentido. E aí nós estamos perigosos. Ok? Por isso que você tem um alto índice de autolesão em adolescentes, depressão em criança. Criança que se você não entrega um telefone, ela faz uma birra e quer morrer. Espera aí, onde que nós estamos? Onde que nós estamos vivendo? Então, eu acho que a gente precisa entender que isso aqui que a gente está vendo, meu irmão, não é ensaio mais. Não é um Reels, não é um story, não é um podcast. Não é, cara. Isso aqui já é a vida acontecendo. E a vida vai acontecendo. Eu gosto da comparação assim. Essa bola chamada Terra, porque eu acredito que ela é redonda, que está embaixo do nosso pé, ela ainda está rodando. E não adianta. Se tem uma coisa que tem uma coisa ótima no passado, que já foi. Então, eu só tenho o agora. Claro, eu preciso organizar-me no agora para ter um futuro organizado, sem ansiedades, né? Porque a ansiedade é uma tentativa de controlar. A crise de ansiedade é uma tentativa de controle. Controle por quê? Porque eu não me organizei. Aí eu entro na crise, porque, nossa, se acontecer isso, se acontecer aquilo, peraí, está desorganizado. É fácil? Claro que não. Estou aqui trazendo uma coisa simples. Então, quando você me traz a correria, a organização de agenda, é preciso colocar lazer, é preciso colocar prazer, é preciso voltar a colocar as crianças brincando, pelo amor de Deus, gente. É preciso voltar, sim, a brincar de... às vezes o povo não gosta que eu falo isso, né? Você lembra quando a gente batia figurinha na porta de escola? Vira monte, rouba monte, que trem, era uma confusão. Volta a fazer isso, volta a motivar isso. Na minha época tinha belisco. Exato. Qual criança, qual adolescente hoje que você vê? Eu não sou tão velho assim não, Fernando, mas eu sou vindo do interior, né, da roça. Então, da época eu peguei os costumes antigos. Da época que a antena ainda tinha bombril. Tinha, pior que tinha. Então, entende, qual criança que você vê hoje com a canela ralada porque estava brincando, pô? Não pode. Aí os pais criaram uma hiperproteção no bebê reborn vivo deles, de que não pode dizer não pode colocar limite, não pode corrigir, não pode... mas isso vai traumatizar a criança. Gente, ô Freud, tamo junto, beleza? Só que você conhece alguém nessa vida, Mr. Cássio, que não tem trauma? Você não conhece, irmão. Se tem um buraco no meio da barriga, é porque é um trauma. Ok, mas todos temos traumas, mas sermos determinados por eles, aí é uma escolha nossa. O ser humano é o ser que decide o que vai ser. Viktor Frankl. É uma escolha. Fantástico. E aí, se a gente pergunta hoje, naquilo que você escolheu para você hoje, que avô você vai ser? O avô que, quando os netos chegam, ele está lá enfiado a cara no telefone e fala, aham. E aí aparece, a gente vai parar, a gente vai largar o telefone quando a gente fica doente. Eu vou entrar num outro assunto aqui, que eu sei que você já deve ter atendido muito. Você virou uma referência nessa área, você se tornou um especialista nessa área também. Eu não sei como é que está hoje, né? Se você está atendendo, mas que a área da sobriedade, vamos dizer assim, a área das pessoas que têm dificuldade com a dependência química. E eu nem vou falar de droga pesada, mas eu vou falar talvez da droga que pouca gente fala, que é a bebida alcoólica. Hoje, você falando de família, eu lembrei aqui, por exemplo, de situações que a gente vê muito nos churrascos de família, no dia a dia, daquela cervejinha de fim de semana, e que muitas vezes vira o hábito e que estraga o prazer da família. Né? E acho que tem pouca gente falando disso, porque muitas vezes a gente está falando da cocaína, da maconha, de outros tipos de substâncias que, claro, fazem mal, que destroem a vida das pessoas. Mas eu acredito que a maior parte das pessoas que procuram um consultório, uma clínica, né, ou um psicoterapeuta, para tentar sair dessa situação, a maior parte delas está vivendo essa situação de um vício
dessa cervejinha que começou no fim de semana. Eu não estou falando aqui que, não, né, que a pessoa não pode. É errado isso, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se isso é muito comum assim no seu consultório também. Sim. O que a gente precisa entender é que, e isso eu aprendi estudando muito com o Dr. Ronaldo Laranjeira na Unifesp em São Paulo, auxiliando, discutindo em fóruns, né? Me lembro que a gente discutiu muito essa lei aí, 11.343, que o Supremo agora liberou 30 gramas, sei lá. Enfim, nós discutimos isso em Brasília. A doutora Ana Godoy é priora, e às vezes fala-se pouco nisso, né? Mas quando a gente fala de dependência química, a gente tem que entender, Cássio, que ela é sintoma. Eu discordo um pouquinho até do CID, quando diz, como classifica lá. Ela é sintoma. O uso de drogas e o abuso de drogas é sintoma. Sintoma de quê? Quando nós temos um ser humano que não encontrou sentido para a sua existência, esta falta de sentido para a vida vai gerar um vazio existencial nesse indivíduo. Ok? Este vazio existencial vai pode levá-lo, na sua maioria das vezes, a buscar artífices muito químicos para tentar preencher de forma rápida, imediatista e trazer uma satisfação para sanar esse vazio. Porque o vazio causa dor, causa angústia, causa sofrimento, ok? Então, estou indo devagar aqui para ficar bem claro para nós. Claro. Essa falta de sentido para a vida gera um vazio existencial e esse ser humano que não sabe lidar com a dor, com esse vazio existencial, ele tende a buscar em substâncias químicas a tentativa de sanar essa dor, de aliviar essa dor e de ter mais satisfação na vida. Aí entra, sim, você vai ver o abuso de drogas e a dependência química. Quem disse isso? Eu? Não, doutor. Vai discutir com o Viktor Frankl lá em 1945, irmão. Ele já dizia isso. E aí, olha como isso é atual. Né? E aí você vai percebendo. Né? Não estou dizendo que uso, não sou o sanitarista da questão. Sim. Não é isso. Eu só estou dizendo o que você busca naquilo que você busca. Filosófico? Mas o que eu estou buscando nessa substância? Seja ela bebida alcoólica, seja ela drogas para concentração, que existem milhares de dependentes nesse sentido. O que eu estou buscando no jogo da internet? Do tigrinho. Obrigado. Do tigrinho. O que eu estou buscando ali? Primeira pergunta. Pergunte-se aí, você que está nos assistindo. Você que está nos ouvindo aí no seu carro. O que eu busco nesse vício que eu tenho? Segunda pergunta. O que de fato eu encontro? Porque o que eu busco está dentro desse vazio existencial, que é a parte da fantasia. E a fantasia é gigantesca em nós. O que eu encontro é o real. É pouquíssimo. A que preço é a terceira pergunta. Ok? Fica claro? Sim. O que eu estou buscando, o que de fato eu encontro e a que preço eu estou pagando nisso. E às vezes não é um preço de grana, é de saúde, é de vida. Ok? Então, se eu pegar abuso de álcools, que a geração de nossos pais, né? As gerações, os avós dos pais, faziam um abuso de álcool gigantesco. E não passemos pano para isso. Nós somos filhos, muitos de nós somos filhos do álcool, de violência que a nossa mãe sofreu, ou até mesmo que ela provocou com a gente da barriga, bebendo, fumando e tal. Fumo, mesma coisa. Né? Nós tivemos uma era que aí, mais ou menos do ano final da década de 90 para a década de 2000, que diminuiu o uso de cigarro. Mas aí nós tivemos hoje um estouro de vapers, que é o alívio, mas com cheirinho. E tem nicotina do mesmo jeito, irmão. Então, de novo, para a gente entender o que de fato isso provoca, vício. Por que vício? Porque o vazio existencial ele só é sanado quando eu encontro sentido para a minha vida e monto um programa de vida para vivê-lo. Não há externamente algo que vá preencher o vazio que eu trago na minha alma. Santo Agostinho. A minha alma, meu espírito, só vai encontrar repouso e descanso naquele que a criou, que é em Deus. Lá vem o psicólogo falar de Deus. Tá bom, meu filho, Deus mora onde? Não é na igreja, não. Que lá é templo.
Deus mora aí em você. Você tem a impressão digital de quem te criou, que é o seu corpo, sua existência. Ninguém consegue reproduzir esse movimento fino numa máquina. Beleza? Se Deus mora em você, óbvio, é aí que você tem que buscar a resposta e encontrar. Porque senão a gente continua na correria, sem saber de onde saímos, nem onde estamos, nem para onde a gente está indo, no caso. Então, virou uma palestrinha estranha aqui, né? Mas tá bom. Não, que isso, está ótimo. Eu acho que eu queria explicitar isso. Outro dia eu escutei uma frase, eu não sei se... Desculpa se eu interrompi seu raciocínio. Não. Outro dia eu escutei uma frase que tem um pouco a ver com isso que você está falando. Me fala o que você acha que faz sentido. Que o contrário da sobriedade não é o vício, ou o contrário do vício não é a sobriedade, a conexão social, é a conexão. Perfeito. E aí, você falando isso aí, eu pensei, quantas vezes pessoas foram para o vício porque não trataram outros problemas, outros sintomas. Viu como é sintoma? Eu usar uma droga, desculpa, eu trato isso e defendo essa tese que é sintoma. Sabe aquela expressão nossa da roça, lá de Goiabeira, o buraco é mais embaixo? Não é ali não, o tatu não está aqui não, meu filho, muito mais embaixo. E aí a gente fica só enxugando gelo. Eu acho legal quem enxuga gelo, porque acredita no que ele está fazendo. Só que a gente precisa adentrar no ser humano, ele é muito mais complexo e encantador. Então o que eu busco, olha como muda o conceito de que dependência química, ou dependência química de todas as dependências, vícios. Vamos falar vício. Agora a gente falou de vício, eu vou tocar num outro assunto que está muito em alta também. O pessoal tem falado muito. Vício em pornografia. Muito. Isso, você recebe muitos casos assim de pessoas que às vezes procuram ajuda. A gente... Não, eles não. Há uma dificuldade das pessoas de assumir esse tipo de vício? Muito grande. Por quê? Ainda não se fala abertamente nisso. Ou vamos dizer assim, se subestima a pornografia, e já tem estudos aí provando que o nível de dopamina no cérebro, com vídeos hoje, com a exposição que as pessoas têm, o acesso a esse tipo de conteúdo, enfim, as pessoas ainda subestimam, acham que não, é só um videozinho. De autoconhecimento, né? Do corpo que fala. Enfim, lembra de uma coisa quando a gente fala do vazio existencial? Então nós temos uma geração que está sofrendo de vazio existencial, falta de sentido para a vida, ok? E aí nós vamos buscar prazeres para tentar preencher aliviador do prazer, o antagônico de um e de outro, ok? Então quando nós temos uma busca para pornografia muito grande, por quê? Primeiro, na minha opinião, acesso rápido, disponível. Por isso que não é que eu defenda a regulação de rede social. Não é uma defesa de regular. Não, quem tem que fazer isso são os pais dentro de casa. Né? Vou citar um caso aqui. Sexta-feira, 11 horas da noite, Rede Bandeirantes. Passava umas coisinhas ali, né? E os meninos estavam lá também. Né? Revistas e tudo mais. Só que não tinha um acesso fácil. Hoje, nas redes sociais, nos telefones, o acesso é muito fácil. Então, o acesso àquilo que dá prazer é muito rápido, tá certo? Só que o Freud já dizia pra gente, todo gozo é gozo de morte. Toda vez que você goza, seja em geral, ou seja, fisicamente, vai matar. Criatividade, dinamismo, energia. Tá certo? Então, por isso que ele diz, olha, a gente pode podar o desejo para o gozo. Que na hora que eu consigo podar isso, eu vou viver, então, sublimação. Ok? Eu vou buscar ser criativo em outras áreas e por aí vai. A pornografia, ela é danosa, porque se a gente vai seguir o caminho dela, a gente vai ver que ela plastifica muito as relações humanas. E ela vai fazer objeto de prazer muito grande, sem responsabilidade. É um outro termo que a gente trata no consultório. Tu te tornas responsável por aquilo que escolhe, por aquilo que decide. Não é mais por aquilo que cativa, você está escolhendo. Então, quando eu estou entendendo que eu estou buscando muito gozo, muito prazer, eu tenho que me questionar.
espera aí, eu estou buscando prazer ou gozo? Tem uma diferençazinha. Então, se eu estou tendo muito gozo, buscando muita pornografia, espera lá, o que eu quero nisso? De novo, as 3 perguntinhas-chave. O que eu encontro? E a que preço? Eu estou tendo uma poluição gigante na minha mente e essa poluição vai determinar na hora que eu vou para minhas relações sociais? Óbvio que vai. E aí a gente está objetando. Por quê? Chamando um filme, um vídeo de objeto. É um produto. Então eu entendo que a minha esposa ela é um produto, que o meu namorado é um produto de gozo. Olha onde a gente vai nisso. Claro que eu estou aqui, me perdoe, está muito raso o raciocínio. Mas eu estou tentando ser lógico para a gente não ficar muito só nessa linha de que tá errado. Eu não acho que buscar pornografia é autoconhecimento. Perfeito. Eu acho que olhar no espelho é. E aí, para encerrar, eu acho que há uma falha dentro da família. A família não conversa sobre o corpo, a família não conversa sobre sexo, ela só conversa sobre proibições. E a proibição é negativa. Por que não conversa de um lado positivo? Positivar aquilo que Deus fez. Entende? Sim. E eu acho que aqui é positivar e entender que há limites. Que é preciso. Quem não coloca limite não ama. Porque o amor ele precisa de limites. É uma planta que precisa ser podada para ficar bonita, poxa. Então eu entendo que nós precisamos conversar sobre sexualidade muito mais do que sexo. Nós precisamos conversar dentro de casa de afetividade e identificação afetiva sexual muito mais do que ficar ensinando como que se faz. E aí incutir valores e tudo mais. Então, hoje nós já temos casos, e não aqui na região de Minas, eu não conheço, mas clínicas especializadas em tratar vício de pornografia. Okay? E sexo, né? Vício de sexualidade e tal, tudo mais. Né? Fernando, tem muita coisa que a gente podia conversar nesse podcast aqui. É claro. Mas eu acho que a gente vai ter que marcar uns 3 a 4 para frente aí também para conversar sobre outros assuntos, né? Eu queria que você falasse, assim, você acabou falando da sua vida um pouquinho, né? Mas tem muita coisa que eu podia perguntar, falar da sua história, né? Que você começou a falar que você passou pela vida religiosa também. Enfim, você tem um trabalho brilhante também na Pastoral da Sobriedade, né? Por muitos anos você fez esse trabalho ativamente. Como pregador, esteve na Canção Nova, né, que é talvez a maior rede de televisão católica hoje do Brasil, né, estava aí final de semana no PHN lotado, você esteve lá inclusive já Sim. também no PHN. Então assim, você é um cara realmente que eu admiro muito porque você passou por esses lugares todos, mas sempre com a sua humildade, com o seu jeito, né? E sempre levando a sua mensagem, independente da área que você está, na psicologia, na religião, você sempre tem essa mensagem que é muito verdadeira. Isso eu fico até um pouco emotivo com isso, porque assim, de fato é uma admiração que eu tenho, né? A gente fica feliz quando a gente vê isso nos amigos e a gente de fato reconhece aquilo que foi bom também para a vida da gente, né? Então assim, como eu disse no início, diversas vezes eu sentei na sua frente e você teve um olhar de cura para mim, né? E então assim, enfim, eu não queria terminar dessa forma, mas é isso. Eu acho que Deixa eu só me recompor aqui. O intuito de provocar cura é ser curado também. O que eu acho bonito no seu jeito de ser é exatamente isso. Independente de você, do Fernando psicólogo, do Fernando amigo, do Fernando pregador, sempre teve esse olhar misericordioso. É isso mesmo que você falou. Porque cada um tem uma circunstância, uma história de vida. É aquilo que você falou. Tem gente que nasceu no berço de ouro, tem gente que não. Mas isso também não torna aquela pessoa... Exato. Menor, né? Não. Cada um tem uma experiência e Deus fez as coisas do jeito que fez porque Ele é perfeito, Ele quis que fosse desse jeito. Às vezes quem está escutando aqui o podcast pode perguntar, mas por que eu nasci aqui pobre de maré desci, né? Exatamente. Por que eu nasci aqui em Governador Valadares e não lá nos Estados Unidos? Manhattan. Mas enfim. Então eu queria te agradecer, meu amigo, por esse papo, por essa conversa que foi... transformadora. Eu acho que as pessoas puderam entender o que o Fernando vende, né? Para além da venda, para além do sentido mercadológico, que é o que eu falo, o objetivo desse podcast aqui é isso, né? É trazer aquilo que as pessoas são na essência. Mas
Eu falo para vocês como amigo do Fernando, tem muito mais que vocês precisavam conhecer desse cara aqui, mas vai ter que ficar para uma próxima conversa. Nós já estamos aqui estourando o nosso tempo. Mas antes de finalizar, eu queria fazer o que eu sempre faço aqui, que é um ping-pong rápido. Vou fazer algumas perguntas para você aqui e você precisa me responder com uma palavra ou no máximo uma frase. Pode ser? Topa o desafio? A gente não combinou essa aqui, mas essa aqui eu sempre faço. Claro que eu topo. Vamos embora. Uma referência na sua vida como profissional? Viktor Frankl. Algo que te fez mudar de pensamento, de ideia um certo dia? Uma frase no pior momento da minha vida. Me ame quando eu menos mereço, pois é quando eu mais preciso. Um livro? Um Psicólogo no Campo de Concentração, Sentido para a Vida, de Viktor Frankl. Um filme? Filme aqui, bom, eu gosto de séries, né? Gosto de assistir muitas séries, mas não tenho como falar dela. The Chosen. Ok. Sobriedade para você é? Sobriedade é equilíbrio entre entender aquele que está caído e aquele que se diz em pé. A sobriedade está no inclinar, sempre. Isso é sobriedade. O que Deus representa na sua vida? Deus representa, sempre vai ser o meu amigo. Junto, de tão perto, que dentro de mim ele fica. Perfeito, meu amigo. Queria te agradecer mais uma vez aqui. A salva de palmas para o Fernando Barbosa, aqui nosso convidado. Tamo junto. Muitíssimo obrigado. Agradeço você pela audiência. Nos acompanhe aí no nosso canal aqui da Isso é Conteúdo. A Isso é Conteúdo é a sua assessoria de marketing, produção de vídeo. Você pode produzir o seu vídeo conosco. E também, é claro, por que não, você pode ter o seu próprio podcast, trazer os seus convidados aqui também para participar. Eu sempre digo que o podcast, mais do que uma conversa, né, e gerar conteúdo para suas redes sociais, é uma possibilidade de você gerar network, de você conhecer outras pessoas, de alcançar mais gente também aí através das redes sociais. Então entre em contato conosco. Sempre um prazer estar por aqui. Eu te agradeço. Até a próxima.